Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os benefícios do kombucha e o melhor de tudo é que eu vou ensinar vocês a fazer essa bebida tão maravilhosa e tão saudável. Mas antes de qualquer coisa eu quero dizer para vocês que eu dividi esse vídeo em duas partes. Por quê? Porque eu vou ensinar a fazer a primeira fermentação nesse vídeo e vou deixar um link para vocês do outro vídeo ensinando como fazer a segunda fermentação, que é quando a gente dá o sabor para o kombucha. Não é obrigatório, pode tomar o kombucha no sabor natural dele, mas a segunda fermentação é bem interessante porque a gente consegue colocar os sabores mais maravilhosos possíveis dentro dessa bebida, deixa ela mais gostosa ainda. Mas então, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês o porquê que aqui em casa a gente bebe tanto essa bebida e por que tantas pessoas estão aderindo ao consumo de uma bebida tão diferente, com um sabor tão peculiar. Então, essa bebida, gente, ela é uma bebida proveniente da fermentação de açúcar e de chá, que pode ser chá verde, chá preto ou chá branco. E o produto final é a bebida conhecida como kombucha ou kombucha, como vocês quiserem falar. E o que acontece? Como é que funciona isso? A gente precisa, para essa fermentação, de uma celulose, que a gente chama de Scooby, mãe do kombucha, enfim. Essa é a notícia ruim, porque a gente não consegue fazer a bebida sem ter essa celulose. Então, hoje já tem vários locais na internet para comprar, enfim, a gente consegue doação. Esse aqui que eu tenho, eu consegui doação de uma paciente minha, já produzi muito e já doei para muitas pessoas. O bacana é a gente ir produzindo e doando. Então, precisa adquirir a celulose. O kombucha, gente, é uma bebida que após fermentada tem tantos benefícios que a gente deveria tomar com frequência, com bastante regularidade. Quando a gente fermenta, a bebida final, ela produz ácidos graxos de cadeia curta, que são gorduras muito boas para a saúde da gente. E o mais interessante é que também se tem uma produção de vitaminas do complexo B. São vitaminas que são super relacionadas com a parte cognitiva. Então, por isso que quando as pessoas começam a tomar a bebida, me relatam: Laura, eu acabo percebendo que fico mais disposta, fico mais alerta, minha memória melhorou por conta das vitaminas do complexo B. Mas eu, Laura, como nutricionista, indico o consumo dessa bebida, principalmente pelo poder de melhorar a digestão. É incrível, as pessoas que têm problemas com digestão, quando começam a consumir a bebida, se sentem muito melhor. Por quê? Porque ela auxilia muito nos processos digestivos. E além disso, é super antioxidante, então ela reduz todas aquelas agressões que a gente tem com o uso de agrotóxicos, de contaminantes, com o estresse, e muito anti-inflamatória. Bem bacana para quem tem doenças autoimunes. Então, pessoal, vamos começar a aprender a fazer essa bebida tão maravilhosa? Antes de qualquer coisa, o nosso Scooby, a nossa celulose, a mãe do kombucha, ela é uma colônia de bactérias, de probióticos, bactérias boas e de leveduras. Por isso que quando a gente começa a beber o kombucha, a gente sente grandes melhorias no nosso intestino, porque essa bebida chega lá no nosso intestino e equilibra todas essas bactérias boas. Mas por ser uma colônia de bactérias, ela também pode ser um meio para produzir e reproduzir bactérias ruins. Então a gente tem que cuidar muito com a contaminação. Toda vez que for colocar a mão no kombucha ou fazer o chá, a gente tem que estar com tudo muito bem higienizado, as mãos muito bem higienizadas e de preferência usar luvas para colocar a mão no Scooby, porque a gente pode sim contaminar e aí acabar tendo
processos bem graves com o consumo. Então não é tudo mil maravilhas, a gente tem que ter um cuidado bem grande, não só com kombucha, mas com qualquer outro tipo de produção de alimentos, mas em especial aqui. O que a gente vai precisar para fazer então a primeira fermentação do nosso kombucha? A gente vai usar um scooby, que é essa celulose que tem bactérias boas e leveduras. Vamos usar água para fazer o chá. Chá aqui eu vou usar em saquinhos para facilitar para vocês, mas a gente pode comprar granel, sempre um chá de ótima procedência. Eu vou usar 5 saquinhos de chá verde. Esse meu chá verde é orgânico, então se vocês conseguirem usar chás orgânicos, muito melhor. E vou usar 5 colheres de sopa de açúcar demerara orgânico. Quanto menos produtos contaminantes, quanto menos agrotóxicos na nossa fermentação, melhor. Porque são bactérias que são bem sensíveis. Então, de nada adianta a gente fazer uma bebida tão maravilhosa e usar produtos que tenham muitos agrotóxicos aqui dentro. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o chá. A gente coloca em infusão os sachêzinhos de chá na água. Eu deixo em infusão mais ou menos 5 minutos. Deixo a bebida esfriar bastante, tem que estar em temperatura ambiente. Vou adicionar o açúcar e vou adicionar o scooby, que é a mãe do kombucha, como eu já falei, e mais um pouquinho da última fermentação que eu fiz. É bem importante a gente deixar um pouquinho dessa última fermentação, porque a gente reduz o pH dessa bebida. E essa junção do líquido da última fermentação junto com o scooby diminui o risco de produzir bactérias que não sejam as bactérias boas da nossa bebida. Então vamos lá, vamos começar fazendo esse chá então. Eu sou muito impaciente, não tenho paciência para fazer 1,5 litro de chá, esperar esfriar, colocar o kombucha, porque se eu colocar na água quente, né, vou matar aqui os bichinhos. Então eu faço ele super concentrado, aqui eu tô fazendo os 5 sachêzinhos de chá em 300 ml de água. E aí eu vou deixar 5 minutos em infusão, depois eu vou colocar na água que tá fria, vou adicionar o açúcar e vou terminar o processo. Eu coloquei luvinhas, porque eu não quero que aconteça nenhum tipo de contaminação com a minha fermentação. E aqui eu deixei o chá verde durante 5 minutos em infusão, já tá bem friozinho. Eu fiz concentrado, como eu falei pra vocês, mas vocês podem fazer, se quiser, já de uma vez só. E aí esperar esfriar, não tem problema nenhum. Agora eu vou adicionar o meu chá e o açúcar. Esse líquido total entre a última fermentação e o chá pronto tem que ter mais ou menos 1,6 litro, 1,7 litro. Dá para fazer até com mais, se vocês quiserem. Eu gosto dessa quantidade, é a quantidade de chá, de açúcar e tempo de fermentação que eu mais me adaptei por conta do produto final, né, do sabor que não fica tão ácido e fica bem gostoso. Então aqui eu misturei o chá com o açúcar, diluí bem o açúcar, a bebida tá bem fria, bem geladinha. E agora eu vou adicionar o nosso scooby. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha, o meu tá bem lindo, bem grande e tá uma mãe do kombucha bem saudável, a gente consegue ver. Eu vou colocar aqui dentro. Eu gosto de pôr bem no fundinho, porque daí quando produzir, daqui uma semana, vocês vão deixar 7 dias fermentando, vai produzir um outro scooby aqui na parte de cima. Vai produzir um scooby como esse, ó, às vezes maior, se vocês deixarem mais dias, às vezes menor. Esse meu tá bem pequenininho, mas já dá pra fazer uma nova fermentação. E aí é super importante, como eu falei pra vocês, colocarem um pouquinho da última fermentação aqui dentro. Feito isso, 7 dias em temperatura ambiente, a gente vai deixar fermentando.
num ambiente não muito quente, né? Tem que ser escondidinho lá no fundo do armário e tapadinho. Eu gosto de deixar tapadinho ou com uma gaze, ou com guardanapo, ou com uma toalhinha, né, que esteja bem limpinha, com uma borrachinha. Essa fermentação é a primeira fermentação, não esquecendo que eu vou deixar um link aqui para vocês da segunda fermentação, que é quando a gente consegue saborizar a nossa bebida. Duas perguntas que as pessoas fazem muito em relação ao kombucha. A gente colocou um montão de açúcar aqui dentro, e como é que isso vai ficar no final? O açúcar, ele serve de substrato, de alimento para essas bactérias. Lá no final, na fermentação final, quando a gente for beber o kombucha, a quantidade de açúcar ela é muito pequena. Tanto que o kombucha não é uma bebida doce, ele é muito mais ácido do que doce. Mas é necessário ter o açúcar para acontecer essa fermentação. E uma outra pergunta que é em relação ao álcool. Muitas pessoas me perguntam, mas produz ou não produz álcool? Produz álcool. Toda fermentação produz álcool, mas é uma quantidade bem pequena. Existem alguns relatos de pessoas que quando bebem kombucha ficam até mais alegres, enfim. Mas é uma bebida muito saborosa, muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês conseguirem, levem para casa de vocês, aprendam a fazer essa bebida e passem a consumir diariamente, porque os benefícios, como eu mencionei, são inúmeros. Só não pode beber à vontade, tá, gente? Como qualquer outro alimento, tudo na quantidade certa. 1, 2 taças por dia já tá excelente. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Não se esqueçam de deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no meu canal e ativarem o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Vocês não podem perder nada que vem por aí. Um beijão e até a próxima!